justiça acontecesse. Porque já tinha 11 anos, né? Naquela época, 10, agora já aconteceu o julgamento. E eu já, pai, o pessoal já... Aí ela fez um postzinho e mostrou para mim no celular. Pai, não fizemos nada sem acompanhamento do tribunal. Foi incisivo, ele juntamente com o promotor, essa matéria vencida. Eu devo muito a esse advogado, dizendo que o julgamento seria dia 7 de novembro, né, Jorge? Foi o primeiro. Depois eu peço que ela explique como é que foi a mídia dela, que ela fez, né? E aí, com esse post viralizou, entendeu? E as pessoas começaram a mandar mensagem para a gente. E depois a Joyce criou um Instagram com o nome do jogo de clamar por justiça, e o nosso trabalho foi continuando. Daí saiu a primeira matéria do jornal, que foi daqui de Itapaci, do jornal do Fontes. Fox. Do Fux, né? José Antônio. Então foi a primeira matéria que saiu. E através dele foi saindo matérias dos jornais. Inclusive eu quero agradecer ele aqui, o Fox. Ele tem o jornal, né, digital dele, Conexão Norte. Conexão News. Isso. Conexão News. Tá, desculpa, Fontes. No Instagram, quem quiser seguir, Conexão News. Conexão News. Ele foi o primeiro a abraçar a nossa causa. E essa matéria, no caso de Ângelo, saiu no estado de Goiás inteiro, até a nível nacional. E foi isso aí que ajudou a lotar aquele fórum lá de Anápolis. Primeiro, o crime bárbaro que aconteceu, depois as amizades nossa, a família, as amizades do Jean e o clamor público. Brito, para você ter uma ideia, na saída do fórum, eu passando a portaria, o guarda me falou que naquele dia passou mais de 300 pessoas naquela portaria. E mais ainda, foi o pessoal muito educado, clamando por justiça silenciosamente. E foi isso que aconteceu lá naquele dia e que ajudou a chegar nesse veredito que o doutor Duvige depois vai explicar aí a situação que aconteceu, a pena e os recursos que ainda foi impetrado. Doutor, como é que vai ficar? Vocês vão recorrer dessa sentença? 12 anos não é pouco, J. Brito, não é? De fato, a gente coloca sempre o crédito na família, mas a gente espera a aplicação da lei com confiança na justiça, porque a de Deus, ela um dia será feita também, igual foi feita a justiça dia 25. Para explanar, J. Brito, o senhor é um conhecedor também do direito, né, um jornalista respeitado. O homicídio simples, ele é de 12 a 20 anos. O homicídio qualificado, ele é de 12 a 30 anos. E então o jurado, ele foi condenado sabiamente, né, de 12 a 30. Como se faz a aplicação da lei? Ela tem 3 fases. Nessa primeira fase, ela fixou uma pena base, a critério dela, né, algumas condições do que a lei permite no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, ela fixa uma pena base, com base em algumas condutas, antecedências, fixa a base, uma pena para ele de 15. E na segunda fase, ela aplica as outras condições, atenuantes e agravantes. E por último, na terceira fase, ela aplica o que chama causas de aumento e diminuição de pena. Ele foi condenado por homicídio qualificado por um motivo fútil. Então, ela aplicou a pena base na primeira fase, 15 anos. Pena base, 15 anos. Ou seja, na segunda fase, ela aplicou nenhum quesito. Na terceira, ela aplicou a causa de diminuição de pena, que é a confissão. A confissão da... Aí a pena dele ficou 12, o que impossibilita recurso para ele diminuir a pena, porque ela não pode ser menos que o mínimo legal, porque o homicídio qualificado é de 12 a 30. Ela não pode ser menos que o mínimo legal. De uma forma, impossibilita ele a recorrer para baixar. Diminuição. Não há possibilidade nenhuma. É porque está no mínimo. Está no mínimo, compreendeu? Né? Então, no mínimo legal. Então, a defesa, né, assistente, acusação, eu representando a família, e o promotor, entramos em questionamento no plenário logo após a fixação dessa pena, de 12 anos. Sabemos que ela foi, sim, pequena, pela brutalidade, a forma que foi, e já fizemos no ato, né, eu posso te passar depois, o recurso já foi feito, já foi impetrado no ato,
de forma oral. Vamos apresentar nesses próximos dias agora as razões do recurso para aumentar, e com certeza será aumentado. A favor dele não tem mais nada, porque já está no mínimo, né? Está no mínimo. Falta a justiça decidir com relação ao pedido, não é? De vocês. A gente entende que a lei é isso aí, que a gente vê. A Constituição diz o que é que pode, a lei penal diz o que é que pode e o que não pode, e as pessoas praticam o crime mesmo assim. Aquela pessoa que cometeu um crime desse, vai ser preso, está preso, eu não sei se ele estava preso antes, não? Não, J. Brito, ele estava respondendo em liberdade? Preso, ele sim, ele foi solto, né? Por 7 dias preso. Ficou 7 dias. Você imagina? Em Anápolis, isso, em 2013. Foi preso em flagrante. Isso. Então não tem nada para bater no, né, não, praticamente. Não tem, exatamente. Né? Eu brinquei com toda a análise, e isso foi toda minuciosa. E eu falei para a família hoje que ele resta ainda 11 anos, 352 dias. Por enquanto. Por enquanto. Não é? Isso. Até que seja julgado o recurso. Aí eu queria dizer o seguinte, aí a pessoa vai presa, com o tempo, dependendo, ele tem, né, o benefício, que estou vendo que se mudar, realmente mudar com relação a essa coisa de saidinha e tal, né? Mas, exemplo, a família perdeu o ente querido, a pessoa não vai ter reparação, não vai reparar, que deveria ele trabalhar para pagar aquilo que a pessoa, o que foi assassinado, teria se ele estivesse vivo. Eu sei que entendo que a lei não prevê isso daí, né? Mas imagina, o que é que o senhor diz com relação a isso, doutor? J. Brito, infelizmente, muita coisa tem melhorado, mas para o condenado. A família vai continuar sofrendo, qualquer pena que seja majorada, aplicada em desfavor dele, não vai trazer o Jeane de volta, essa dor continua. Quanto a esse sistema nosso, a gente interpreta de uma forma, advogado, que ele tem que se melhorar bastante, que ele pode ressocializar, sim, o preso tem o direito de suas garantias constitucionais, de estudar, né, de comida, de alimentação, de saúde, tem esse direito. Mas algumas regalias, como a saidinha, é totalmente frustrante. Você vê nas mídias, jovens com tornozeleira matam policiais, jovens que não cumprem suas medidas cautelares. A exemplo do próprio Paulo Vitor, J. Brito. A exemplo do próprio Paulo Vitor, que não cumpriu suas medidas, e por isso ele está preso hoje. Porque uma das condições da sua liberdade que ele conseguiu em 2003 era não se ausentar da comarca sem devida comunicação. Recolher-se em período noturno a partir das 21 horas. Agora me explica, como uma pessoa tem que se recolher no noturno 20 horas e está no Rio de Janeiro, passando Réveillon, está viajando para Salvador. Então, o próprio Paulo Vitor demonstrou que ele é um descumpridor da lei. Então, tem as benéficas que a justiça consegue aos infratores, mas eles desrespeitam e abusam ainda. Tem os benefícios, mas eles extrapolam. O nosso sistema processual, penal, às vezes tem que se melhorar, tem que garantir alguns direitos, sim, o direito individual das pessoas tem que ser garantido, mas também tem que endurecer mais a forma de execução das penas. E outra coisa também que eu vejo importante, aqueles que têm um curso superior, a lei deveria ser mais rígida para ele. Por exemplo, um juiz que cometeu um crime, um médico, um promotor, ele não pode dizer, não sabia que podia acontecer isso, não é? Hoje, a legislação não, que o desconhecimento da lei penal não vai isentar ele de hora nenhuma. Mas, logicamente, ainda temos que perceber que tem certos requisitos. Tem o ensino superior. Né? Isso não é um agravante. Poderia até ser. Poderia ser, eu estou falando aqui. Hoje, as agravantes, né, as aplicações das qualificações de crime, as qualificadoras, tem muitas agravantes. Várias outras sugestões poderiam ser questionadas. A exemplo dessa, olha, se o cara tiver curso superior, ele tem que ter um aumento de pena. Isso. Porque ele não é uma pessoa leiga. Isso. É uma ideia que é muito recebida, é uma ideia que sempre tem sido questionada, porque uma pessoa desinformada, às vezes, questiona, eu não tenho desconhecimento da lei. E se você prestar atenção, hoje os presos estão sabendo mais sobre o direito penal
do que muita gente. Sim, é verdade. Ele sabe tudo, o tempo, ele vai contando o tempo, ele sabe o que é que pode correr em cima dele. Pede para um familiar dele levar droga, ele sabe. Não, se der problema, você vai pegar tantos anos. Ele sabe tudo, né? Hoje em dia, JB, desinformado, educando não é mais. O advogado tem pleno acesso todos os dias, sábado, domingo, depende da unidade prisional, de grau de segurança dela, então ele sempre vai estar informado, sempre ele recebe ali semanalmente, mensalmente, sua folha de execução de pena, quanto dia que ele cumpre, quanto dia que falta para ele cumprir, como será a sua progressão, como será seus dias, como será a sua remissão, dias trabalhados. Então, ele tem muitas benefícios. Se ele ler o livro, ele vai ter. Ele tem tempo também para ler, né? Tem tempo para ler. Tem tempo para estudar. Tem muitos dele que sai formado em Direito, Paiva, lá de dentro da cadeia. Eu estava conversando uma vez lá em Anápolis, tinha uns caras conversando, dizendo que ia matar outro e tal. Eu só ouvi, rapaz, será que esse cara vai matar mesmo? Ele falou, não, primeiro vou dar um tiro no peito, depois vou dar um tiro na canela dele. Se perguntar, eu vou dizer que foi legítima defesa, achando ele que a perícia não vai saber que o primeiro tiro foi no peito, né? Ele acha que a perícia não sabe disso. Eles vão saber qual foi o tipo da bala e tal. Eu falo, rapaz, vocês vão entrar num problema, porque se você fizer isso, primeiro você vai matar a pessoa e eles vão saber que você atirou mesmo para matar. Eu falei, não, eu vou dizer que eu atirei foi na perna primeiro. Ele acha isso, né? Então, assim, eu queria saber do Paiva. O sentimento é muito ruim, né, Paiva? Primeiro, no dia do assassinato, a notícia, a informação que você teve sobre o ocorrido. E depois, parece que você perde de novo. Você ganha um pouco por conta do resultado, condenação. Mas aí que você cai a ficha que a certeza que aquele ente querido não volta mais, não é? Então, Brito, mas como você falou, dois sentimentos distintos e diferentes, né? Uhum. Primeiro a perda e depois a sensação de injustiça. Uhum. Que aí o luto continua. O sofrimento continua, talvez maior ainda. Saber que perdeu o filho e que não tem justiça e que o Estado não te ampara. Então foi esse o nosso sentimento por um bom tempo, certo? Uhum. E por causa disso que nós buscamos as mídias sociais, que foi o nosso braço direito, buscamos a orientação do nosso advogado, doutor do Virgem, que abraçou a nossa causa com todo amor e respeito, com toda dedicação. E nós chegamos a esse objetivo. Pelo menos hoje, nós sabemos que o Jean não volta mais. Mas o crime foi reparado, né, de acordo com a lei. Eu não posso me questionar a lei aqui, dizer que a pena foi pequena. Quem está dizendo que foi pequena foi a própria justiça. E está recorrendo e quer que essa pena dele aumenta mais. Então, eu torço para que isso aconteça. Na verdade, não vai trazer meu filho de volta, mas nos traz um acalento. Para mim, para a família, para minha esposa, que já sofreu tanto, para minha filha, para os amigos do Jean, para a sociedade em si. É verdade. Isso, eu acho que isso é um exemplo para a sociedade. A sociedade tem que correr atrás dos seus direitos e buscar os recursos que nós temos hoje, principalmente nas mídias sociais. É verdade. Eu queria... Pode ficar à vontade. Eu queria... Fala mais próximo aqui. Eu queria aqui trazer uma reflexão que eu queria deixar de exaltar a atuação do promotor do caso. A gente tem que cumprimentar ele chama Dr. Eliseu Belo, é um cara super profissional, um cara super... Muito humano. Muito humano. Quando eu me apresentei com ele como parte da acusação, que era advogado do Jean, da família, ele foi super atencioso em prestar todas as informações do processo, tivemos que esclarecer para ele, mas ele demonstrou assim, sua força, sua garra, ele abraçou o sofrimento da família, então a gente agradece ele por ter tornado essa justiça justa, que não ter deixado a mentira vencer a verdade. E essa é a função, né, da atuação dele, então a gente espera muito que isso aconteça e que a justiça seja de fato aplicada até o final. Pois é, eu quero aqui parabenizar a doutora Edu Virgens, que além da parte advogado, é um conhecedor da família do Jean, né? Conhecedor do Paiva, conhecedor das pessoas, o pessoal do Pilar de Goiás. É uma pessoa que a gente conhece Itapaci, respeita, a pessoa respeitada e sabe o que está fazendo. Eu vejo, Paiva, que além da parte jurídica,
ele atuou também com a parte do coração, porque conheceu, né, o Jean, conhece você, e trabalhou com afinco para que a coisa acontecesse. Não estou aqui fazendo uma propaganda do pessoa advogado, né? Estou falando da pessoa mesmo, né? Que trabalhou, né? Lutou junto com vocês, e está aí o resultado provisório, que eu acredito que a coisa ainda vai se concretizar. Fala, Paiva. Então, Brito, uma coisa que você falou aí, foi o mesmo que o promotor disse, né? Doutor Eliseu da Silva Belo. Então, ele é fantástico promotor, fez um trabalho muito humano, muito competente. Quando nós tivemos audiência com ele, você tem uma ideia, ele ligou para o doutor Vídeo e falou: seu caso está na minha mão. Porque em novembro era outra promotora. Quando não aconteceu, todo mundo sabe da história aí, que ela não compareceu, né? Não vamos questionar isso. Mas aí, quando foi apresentado, quando o doutor Eliseu assumiu o processo, ele ligou para o doutor Vídeo e pediu para entrar em contato comigo também, que queria uma audiência. Quando eu falei que o doutor Edu Virgem era amigo da família, que conheceu a história do Jean, que conheceu a história nossa, e que viu o Jean crescendo, ele deu os parabéns. Falou: você escolheu o advogado certo. Esse sim vai fazer um bom trabalho. E o importante falar, doutor Edvir, quando o promotor liga, ele não quer fazer coisinha fora de processo, fora do judiciário. Ele quer ouvir, ele quer saber, ele quer, antes de tomar aquela decisão, fazer juízo da coisa de modo imparcial, né? Exatamente. Dentro do que tem os autos, né? Para que nada fique sem ser esclarecido. Para mim, é essa a visão que eu tenho, não é isso? Jota, exatamente isso. O Ministério Público, a função dele é fiscal da lei. Isso. O Ministério Público não está abraçado a só condenar. Isso. Eu já fiz júri aqui da função de advogado de defesa, que promotores pedem absolvição. Promotores pedem absolvição e a gente pega a gente de surpresa, conforme se vai ouvindo, se desenrolar do processo, o promotor pede absolvição, pede a condenação. Então, quando um promotor visualiza que um assistente de acusação contratado está interessado, ele quer ouvir a família, isso. Ele quer ouvir as informações, ele quer saber como foi a vítima, como foi o fato, porque no processo ele é decidido por questão de detalhes, JB. Porque os detalhes devem ser esclarecidos para não gerar dúvida, porque nada pode deixar de ser ouvido pelos jurados. Os jurados não devem ficar com dúvidas, porque quando há dúvida, se absolve. Absolve o réu. Então, todas as informações que foram compartilhadas pela mídia, dentro do processo, foram compartilhadas pelas famílias na acusação, levou ao resultado hoje, que a gente colhe hoje com muita sabedoria e que a gente recebe e absorve ainda. Tá certo. Eu queria ouvir a Aparício, obrigado, doutor. Queria ouvir a Aparício, que a Aparício tem 2 filhos, né, Aparício? E a gente é sujeito também a acontecer com a gente, não é? A gente que é pai, não é? Eu queria... Bom dia, Aparício, seja bem-vindo. Bom dia, J. Brito. Prazerão novamente estar aqui na Rádio Goiás. Pois é, esse é um caso que me chocou bastante, porque o Jean era sobrinho da maçonaria, era um grande amigo meu, e eu sofri com o meu irmão José de Paiva desde o dia do falecimento dele. Eu estava lá em Anápolis com ele, acompanhei ele no ML, acompanhei toda, né? E fiz questão de acompanhar todo o processo, de participar do júri lá. Foi um dia muito angustiante para mim, muito cansativo. Imagino para o meu irmão José de Paiva, para minha cunhada Helena, né? Para minha sobrinha Joyce, né? Mas, graças a Deus, saí de lá assim, satisfeito com a justiça dos homens, porque Deus tem a justiça dele. Como você disse, eu tenho meus filhos, né? Então a gente se coloca no lugar, né? Eu acho que uma pessoa que tirou a vida do Jean daquela forma tão trágica, por um motivo tão fútil, viver aí 11 anos como se não tivesse nada acontecido com ele, né? Então, assim, ele pegou uma pena, ele vai pagar essa pena, ele saiu de lá preso, né? Isso nada traz o Jean, como foi dito aqui, mas consola a família, que existe justiça, né? É verdade. Então, eu fiquei, assim, muito satisfeito de ter participado daquilo lá e ver aquela pena sendo aplicada àquele jovem que tirou drasticamente, que matou não só o Jean, mas que acabou também com a família dele, que o sofrimento que eles vêm passando, viu, JB? É verdade, como eu sempre falo, doutor Paiva, a família já está condenada antes da pessoa, porque o coisa dele o julgamento aconteceu dia 25. Mas a família, no dia que ele matou,
já é penalizado. Mas a justiça, pelo menos em parte, foi feita, não é, Paris? A gente segue. Sim, eu até falei, parabenizei o promotor, o doutor Edu Virs, que foi o advogado assistente da acusação, que fez um trabalho brilhante, que eu até estava comentando com ele que as fotografias que ele levou, expondo a vida de luxo que o rapaz levava, né? Em viagens, em pecuárias, né? E foi muito importante para ele sair de lá algemado. E era que ele não podia sair de Anápolis. Sim, ele levava uma vida assim muito como se nada tivesse acontecido, né? Só a família de cá sofrendo e ele levando uma vida pomposa, né? Felizmente. Então eu fiquei muito satisfeito com o resultado e acho que Deus ainda tem a parte dele. Tá certo. Eu queria... Obrigado, Paris. Queria saber se a Joyce quer falar um pouquinho para a gente finalizar. Ela é a irmã do Jean. Para você que ligou o rádio agora, eu estou conversando com o José de Paiva, com a família Paiva, a respeito da condenação do assassino do Jean Paiva, né? Ô, Joyce, como é que você... qual o sentimento que você tem hoje com relação a tudo que você vivenciou de 2013 para cá? Bom dia, J. Brito. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. O meu sentimento hoje é um pouquinho de alívio, né, por ter conseguido fazer justiça, né, por honra ao meu irmão. Tudo que esteve ao nosso alcance, nós fizemos para que isso fosse possível acontecer. Ver meu pai e minha mãe hoje com o rostinho mais feliz, saber que nós conseguimos, né? A justiça foi feita e estamos, assim, tranquilos quanto a isso. Esperamos muitos dias, foi muitas orações, muitas noites sem dormir, muitas noites chorando, e ver essa vitória, assim, depois de um dia tão angustiante. Foi um alívio, viu? Pra gente ver ele sair de lá preso, ser condenado. Paulo Vitor agora é um assassino, vai carregar esse crime nas costas para sempre. E olha que a gente ainda tem, o doutor Duvis, com relação a ser um assassino, mas vai sair, parece que vai continuar trabalhando, ser veterinário, né? Tudo continua, né? E o rapaz que tinha aquela ideia, aquele sonho de ser um dentista, foi por água abaixo. Já está no finalzinho do curso. Não imagina você, não é, né, Joyce? Sim, isso seria ali... Não é, doutor? Inclusive, Jota, um dos questionamentos, a gente perguntou para uma das testemunhas, né, Diogo, que era colega dele, o Jean foi homenageado na formatura, o Jean foi lembrado na formatura. Assim, todos sabiam que uma formatura de um jovem de 21 anos causa um impacto emocional na família. Os pais e as mães, quando tem um filho que se glorifica na faculdade, eu formei, pai, eu estudei, mano. Então, isso trouxe um pouco de mais dor ainda para a família. E hoje o Jean poderia estar trabalhando lá. Isso, e o outro ainda continua sendo... Ainda tem a possibilidade de se recuperar e viver como se nada tivesse acontecido. Para quem não conhece eles, ninguém fala nada, tá limpo, né? Joyce, obrigado pela participação. Vamos finalizar. Fica à vontade, Joyce. Eu só queria aproveitar o momento para agradecer, né, a todas as pessoas que estiveram lá ao nosso lado, aos nossos familiares, amigos, as autoridades que lá estiveram, a todos aqueles também que de forma que não pôde estar lá presente fisicamente, mas esteve assim, em pensamento, mandando energias positivas para a gente. Recebemos muitas mensagens que até hoje eu nem estou conseguindo responder, mas quero ler cada uma com muita atenção e responder a cada uma delas. Agradecer aos meus amigos e conterrâneos de Pilar de Goiás. Jean amava muito Pilar de Goiás, tinha muitos amigos lá. Agradecer também ao pessoal aqui de Itapacina, a população itapacina que abraçou essa causa com a gente com tanta união, sabe? Com sede mesmo de justiça. Uniu-se a nós em prol disso. Agradecer a maçonaria por estar lá presente, que é a minha segunda família. Agradecer os amigos do Jean, como o do Virgem falou
Agradecer, em especial, do Virgens, né? A doutora do Virgens esteve ao nosso lado todo o tempo, tá? E a população em geral, né? Todo mundo, todas as pessoas, né? Que mesmo conhecendo ou não a gente, que viu ali o nosso sofrimento, que mandou uma mensagem, que orou, né? Teve gente, assim, pessoas até de fora do Brasil. Eu fico assim impressionada o quanto meu irmão era amado e o quanto ele é grandioso, né? Essa é a minha visão. O quanto ele é grandioso, o quanto ele conseguiu atingir tantas pessoas que a gente nem imaginava. Fica aqui o meu agradecimento do fundo do meu coração, tá? Dentre minhas emissoras, né, que nos ajudaram aí nessa divulgação, jornais. Né, os jornais, teve as pessoas que compartilharam, né, nas redes sociais a nossa dor, né? E eu fico aqui a minha imensa gratidão por cada um de vocês. E muito obrigada mesmo. E fiquem com Deus. Tá certo. O Paiva, a gente até se sensibiliza pela situação, né? A gente que é pai, tem filhos e fica até, no meu caso, de sem voz para a gente falar alguma coisa. Mas a gente sabe que a vida continua. E, Paiva, fica à vontade para você fazer aí as considerações finais para a gente seguir. Brito, como você disse, a vida tem que continuar, mas a partir de agora vamos continuar com mais firmeza, né? Consciente e tranquilo, dever cumprido. Fizemos o que nós podíamos fazer pela memória do nosso Jean e que sirva assim de... Isso pode servir de exemplo para outras pessoas, que eu sei que o mesmo que nós passamos, hoje tem aí no Brasil afora muita gente na mesma situação. Né? É verdade. Sofrendo, injustiçado, querendo justiça e às vezes não consegue. Então nós conseguimos, graças a Deus, com o apoio de todos. Quero agradecer aqui e fazer minhas as palavras da minha filha, né? Que agradeceu muito prontamente as pessoas. Agradeceu ao irmão Aparício, né? Em nome da maçonaria, dos meus irmãos. Agradecendo ele, agradeço toda a sociedade de Itapacina, de Itapaci, Pilar, Santa Teresinha, Goiás inteiro, Brasil inteiro, né? Que se sensibilizou com o nosso caso. Nós agora vamos seguir nossa vida em paz. Essa é a mensagem que eu quero deixar. E eu quero falar aqui, já sabia o seguinte, nós vivemos momentos de muito desespero, né? Não sabia o que fazer mais. E aí eu falava, mas será que é justo? Será que é justo a gente pedir para esse cara ser condenado? Ser preso? Não sei, né? Mas eu li o processo, eu conheço o processo de ponta a ponta, sempre foi. E em tudo aquilo que eu lia, mais eu entendia que o meu filho foi morto covardemente. Foi matado, ele foi. E foi por isso que ele foi julgado por furto banal na tortura de graça. E aí um dia nós estávamos em oração, e aí o meu cunhado fez uma oração na Bíblia, e aí ele falou assim, alguém quer falar mais uma coisa, quer ler alguma coisa na Bíblia? Aí eu, assim, nesse momento eu estava de olho fechado, aí abri o olho, eu estava na minha frente, eu falei com o meu compadre, abre para mim o Salmo 33. E aí eu peguei o Salmo 33, vou ler para vocês aqui. Dá para ver. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui, ali. Então, Salmo 33, versículo 16. Naquele momento de angústia nossa, né? Aí a Bíblia mostrou isso aqui para nós. Né? Eu sei que é Deus falando para nós. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos. Os olhos do Senhor estão voltados para os justos. E os seus ouvidos atentos aos seus clamores. E a partir daquilo ali, nós ganhamos muito mais força e entendemos que Deus estava do nosso lado, né? Que poderia ouvir o nosso clamor por justiça e continuamos clamando até que nós chegamos a esse final que nós conseguimos agora, dia 25 de março. E quero deixar o agradecimento aqui também, agradecer a Deus por tudo isso. Tá certo. A gente aqui da Goiás FM agradece, né, a vocês, a família Paiva, pela confiança, ao doutor Edvige, a Aparício, a Joyce, a Helena, doutor Paiva, e a gente segue aqui. Ele deseja a vocês muita saúde, boa sorte, né, e um bom dia. A gente segue aqui com o Bom Dia Goiás, o programa com J. Brito. Tira.
nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham que amar sem medida. Que ninguém vá